Boa noite. Tudo certinho? Pronto. E vocês agora vão ter que me aturar a aula inteira. Mas estou brincando. Eu vou ouvir mais vocês do que eu falar. Eu tenho plena certeza disso. Não? A microfonia bonita. Mas vamos lá. Eu me chamo Marie. E hoje a gente vai fazer uma troca, porque eu não vim dar uma aula, eu vim trocar ideias. Como eu sei que vocês vão me ajudar, então vamos começar. Mas para a gente não se perder no meio do assunto, a gente tem alguns objetivos para falar sobre um tema chamado família, que parece que é muita coisa, mas a gente vai tentar estreitar. Os objetivos, vamos lá. O objetivo geral desse encontro de hoje é a percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e na nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. Ou seja, a gente vai mostrar a importância do núcleo familiar para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Demonstrar que viver bem em família é melhorar o relacionamento dentro de casa, mostrar que o parente problema que porventura tenhamos em casa é fruto do nosso próprio passado e de cuja responsabilidade não podemos nos ausentar. Mostrar a importância de se iniciar a educação no lar desde a primeira infância, não transferindo nossas responsabilidades para a escola. E mostrar que, embora nos firmemos em grupos familiares, a verdadeira família é a universal. Pouca coisa, mas a gente consegue chegar lá até o fim. E eu vou começar perguntando: o que para vocês é família? Se fosse para dizer em uma palavra apenas, o que é família para vocês? Levanta a mão para o microfone chegar fácil. Me ajude. Eu estou ouvindo um eco de minha própria voz. Enquanto o povo está aí pensando. A gente pega literalmente ou aqui? Marie, é só uma palavra, né? Então pronto, desafio. Diga. Desafio. Quem mais? Selma. Calma, deixa a coleguinha chegar. Ela está sozinha, mas eu também estou aqui e vou tentar ajudar. Aprendizado, família. Muito bem. Quem mais? Aqui, Luciano. Eu percebi que ele fez assim. Eu vi. Em uma palavra é difícil você resumir a família assim, mas... Tenta. Empatia. Olha. Gostei. Quem mais? Minha amiga lá do fundo, ali, que deu um sorriso lindo para mim. Eu senti que ela queria falar desde o início. Boa noite. É acolhimento. Muito bem. Minha amiga aqui, linda. Aqui. Boa noite. Fraternidade. Fraternidade. Quem mais? Tá todo mundo. Peraí, diga. Escola. Escola. Vamos ouvir uma família falar? Gosto. Eu acho. Vamos ouvir uma família aqui falar. Boa noite. O que é família para você? Família, para mim, é fortaleza, sustentação. Para mim é meu chão, meu tudo. Confiança. Muito bem. Palavras boas. Eu tive um aluno que falou que a família dele era uma pedra. O oposto de todo mundo. Era uma pedra. Mas vamos lá.
está certo, todo mundo está certo, porque cada um tem um olhar sobre o seu lar, sobre sua casa. Porém, eu trouxe alguns conceitos para ampliar um pouquinho mais, deixar bem mais alinhadinho essas ideias. E eu vou compartilhar com vocês. A família é um grupo que caminha oferecendo mútuo amparo, refazendo-se aqui na terra e no além, uns na carne, outros no espírito. União de pelo menos 2 pessoas para a constituição de um núcleo para experiências afetivas. A família é um núcleo básico da sociedade e onde reencarnam os espíritos a fim de continuar o seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. É tudo o que vocês falaram. Mas ela se amplia em muito mais do que isso. É uma soma de tudo o que vocês falaram. Mas vai além. É tanto presencial, como brincando, né? Aqui no plano material, como também no plano espiritual. Temos família. E ela é uma parte tão importante para a nossa sociedade que ela é o primeiro núcleo de um indivíduo. Você começa na família. É o primeiro núcleo que você conhece para você se tornar indivíduo. Depois tem o segundo núcleo, que é a escola. O terceiro é a sociedade em si. É todo o mundo, todo o resto. Então, são 3 etapas que o indivíduo passa para se reconhecer quem ele é indivíduo. O primeiro é a família. E a gente vai explorar bem essa família hoje. E aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença de casa e lar? Me ajudem que eu vou beber água. Vai falar, né? Você também. Por favor. Estamos em família. Ah, amiga lá do fundo, viu, seu Theo? Também. Diga. Casa é uma edificação. Lar envolve esse espaço onde a família, o grupo, risca, né, uns aos outros com afeto, com apoio, com esteio, com amor, com aprendizado, né, e com outros sentimentos que inerentes a essa vivência em família, né? Nesse grupo tão estreito. Sim, senhora. Não ouvi. Me perdoe. É isso, acho que casa é o espaço físico, né? E lar é onde você se sente acolhido, acolhimento, né? Proteção, segurança. É mais voltado a sentimento mesmo, assim eu vejo. Sim. Boa noite. Eu tentei resumir aqui também em 4 palavras. Aí eu falei com ela aqui, casa é o teto, lá é o afeto. Muito bem. Gostei. Mais alguém quer completar a definição? Essa é fácil. É exatamente isso. Eu trouxe essa definição que eu achei bem redondinha para lar e casa. Lá é a sintonia psíquica e espiritual entre os membros que a constituem. É um campo vibracional mantido pelas mentes e corações que constroem. A casa é o ambiente físico que abriga a família. Você pode ter um lar e não ser numa casa, uma edificação. Porque a ideia do lar é o estado vibracional das pessoas que ali acreditam que é uma família. Não importa onde você esteja. Casa é o lugar onde você pode dormir, passar a sua morada, ter o momento de sua sobrevivência. Pode ser um casebre, casa grande, casa pequena. E aí eu pergunto a vocês, estou vivendo uma experiência afetiva ou é uma obrigação de convívio? Eu realmente vivo a minha experiência afetiva de lar ou eu só moro na casa? Como é que estão vocês hoje?
Não era para ser retórica, não, mas pensem, eu hoje consigo trocar experiências com meus familiares, com as pessoas com quem eu moro, ou eu só moro na casa, eu chego em casa, como, sento, vou dormir, levanto, eu sento no sofá, assisto TV, mal dou bom dia nem boa tarde, saio, ou eu consigo trocar experiências com as pessoas que moram comigo? Como é que está o lar de vocês? Como é que vocês se comportam no lar de vocês? Ou algum parente, a gente só conhece alguma história que é assim. Mas o ideal é a gente olhar para o que a gente está fazendo. E aí vem os objetivos da ideia da família. O que o Espiritismo fala sobre isso? A família não é apenas um agrupamento doméstico, mas uma reunião de espíritos reencarnados com a programação de evolução espiritual adedre estabelecido, ou seja, previamente estabelecido. Então, a família ela tem a função de reprodução biológica, tem que ter, né, é onde nascem as crianças, é onde elas são preparadas para a sociedade. Então, a família é um reprodutor para ampliar a sociedade e manter a espécie humana viva. Básico. Também é a transmissão de cultura e valores. A gente aprende com nossos pais ideologias, valores, filosofia. A gente aprende e reproduz. Socialização e educação. A gente aprende a andar, falar, escrever, se vestir, se comportar, como é que senta, como é que levanta, faz o quê. A dinâmica da regra da sociedade. Ir no banheiro, não voltar, comer, hora de dormir, horário, relógio, a gente aprende tudo isso. Ler, escrever, a parte educacional e básica, é a família que faz isso. Não importa se é pai, mãe, tio, tia, qualquer pessoa que você considere seu tutor. Porque hoje a família está bem diversificada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sustentação do equilíbrio da sociedade. Sem essa estrutura base, a pessoa fica perdida, o indivíduo fica perdido porque ele não sabe quais são a cultura, o valor, a ideologia, a filosofia de vida. Ele não aprende previamente, desde pequeno, como é estar inserido na sociedade. Qual é a dinâmica daquela cultura, daquele lugar. Então, quem nasce aqui não vai entender a cultura de lá, do outro país. E assim vice-versa. Cada lugar tem sua cultura e a gente aprende desde pequeno. Quem ensinou? A família. Os nossos pais nos ensinaram a viver e equilibrar a sociedade daquela forma. E tudo funciona. Essa frase eu achei bem interessante e eu quero comentar com vocês. Frase não, parágrafo. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, os laços espirituais. Se fortalecem e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, as famílias por laços corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. O que isso quer dizer? Somos espíritos, construímos laços que podem se perpetuar por outras. A gente desencarna e os laços afetivos continuam. Porém, na corporal, na nossa vida material, a gente finda. O biológico acaba. Temos um prazo de validade biológico, né? A matéria tem um prazo. Por isso que a gente não tem nossos bisavós, tataravós ao nosso lado ao longo da jornada. Pela matéria, não é possível. Chegamos até os 100 anos, 110, 120, mas não passou ainda disso. Se finda. Porém, às vezes, essas relações também se findam no meio do caminho também, não se perpetuando no espiritual.
Minha desavença com meu pai, com meu tio, eu não quero mais saber de você, acabou-se, rompeu-se ali. Tem essa questão também. Mas os laços afetivos, eles perduram encarnação a encarnação. E a gente se encontra também no plano espiritual. Certo? Como são as organizações familiares? São classificadas em 3. A carnal, que é a matéria, dividida em a original e a gerada, a espiritual e a universal. Vamos falar de cada uma delas. Organizações familiares. Vamos à carnal. A original é de onde é que a gente veio e a gerada é a que eu produzo. A original é a família dos meus pais. Meus pais me ensinaram meus valores, minhas ideias, a minha filosofia de vida. Eles passaram para mim todo o conhecimento deles para mim. E dali, se a minha família não tiver um equilíbrio, ou eu não for passado de uma forma mais coerente, ou tiver uma rachadura nessas informações, eu não consigo me desligar psicologicamente delas. Porque eu briguei com meu pai, criei um complexo com minha mãe. Eu estou ligada emocionalmente a uma briga. Eu sempre vou culpar meus pais de tudo, porque não foi claro essa relação. Teve rachaduras no meio do caminho. Então, eu vou ser um adulto que vai reclamar que a culpa é de minha mãe, a culpa é de meu pai, eu sou assim por isso, eu sou assim por aquilo, eu aprendi isso, é culpa do meu pai. E a gente vai colocando a culpa nos nossos pais. Não consegue se emancipar. Então, eu não quebro esse laço, não ganho autonomia e eu não sigo, porque eu acabo ficando sempre preso a essa ideia. E aí, quando eu gero uma família nova, eu vou levar os meus ideais, as minhas ideias do que eu acho, mas ainda sou reflexo dos meus pais. Se eles passaram essas ideologias de uma forma amigável ou não, eu ainda faço por reflexo. E quando a gente consegue fazer esse reflexo para frente, vai refletir aonde? Na sociedade. Os filhos são o alimento nutricional da sociedade. É o que faz a sociedade viver. São os filhos. Porque eles trazem as novas coisas, eles trazem os novos ideais. É as trocas que deveriam existir com a geração anterior e você. Porque todos nós somos pretéritos. Todos nós somos espíritos e trazemos nossa caminhada. E aí é nessa troca que se renova, mas quando não há trocas, se adoece. Não se renova. Se estagna em muitas coisas. E ficamos lá sem emancipação, sem andar para frente, presos a ideias psíquicas, culpando sempre o passado, e a gente não consegue fazer essa roda girar. Não consegue andar. Então, a família consanguínea ela pode ser apreciada como um centro de como o centro essencial de reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. A gente só passa para o outro que a gente aprende. E é pelo exemplo, não é pela fala. Por mais que a gente diga, menino, não faça isso, você vai lá e faz. É o exemplo que você dá para aquela pessoa. Eu assisti uma palestra uma vez que o depoimento de uma menina, ela dizia que a mãe dela, ela para fritar, eu acho que alguém já ouviu essa história, né? Que para fritar um peixe, ela cortava o rabo e a cabeça. Sempre. Sempre. Ela aprendeu assim, desse jeito, foi a vida toda assim. No dia que ela casou, o marido percebeu e perguntou por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para... Ela, não sei, eu aprendi assim e assim foi. E aí ela ficou curiosa, porque o marido disse que a mãe dele não cozinha assim, ela cozinha inteiro. Não entendeu, foi perguntar à mãe. Mãe, por que você faz assim? Ah, porque a minha panela era pequena, não dava o peixe inteiro, então eu cortava o rabo e a cabeça. Só porque a panela era pequena. E ela reproduziu isso cegamente como uma verdade verdadeira.
Então, ela aprendeu com a mãe pelo exemplo da mãe. Então, por mais que a gente tenha ideias novas, a gente renove, ainda somos reflexos dos nossos pais. A gente ainda acaba tendo atitudes que eram igual dos nossos pais. Sempre. Ah, Maria, eu vou ficar nesse eterno looping. Não. Se houver a troca, um aprendizado de uma geração com a outra geração, a gente consegue fazer a mudança. Então, uma coisa que eu acho muito interessante na constelação familiar é essa troca. Você olha para seus pais, você entende seus pais, você quer o seu novo e começa a trocar ideias com eles para ambos crescerem, ambos se renovarem. Não é um só. Aí eu não ando só, ninguém nasce só, ninguém anda só. Nós somos pretéritos, aprendemos com isso e a gente faz essas trocas. Tudo certo até aqui? Me falem. Qualquer coisa. Viu? Não quero ninguém dormindo. A família padrão tradicional dá lugar a múltiplas possibilidades de associações de espíritos para a constituição de uma experiência afetiva. Hoje a família mudou de cara. Aqui são os exemplos, mas é uma possibilidade muito maior. Menino com menino, menina com menina. Eu sou mãe de periquito, mãe de pet, né? Mãe de cachorro, homens, mulheres, avós. A família está ficando mais tempo junta. Os avós que criam os netos sem os pais por alguma eventualidade. Então, o lar, na maioria das vezes, é o candinho santo ou forno preparador. Eu achei super interessante. Ou ele é a reunião das almas afins, ou é a reunião destas almas para o aprendizado pelos desafetos. Aquele irmão problemático, aquele primo chato. É isso, gente. Vocês estão ouvindo uma zoadinha ou é só eu que estou ouvindo só? É a caixa de som, espero eu. Mas não está atrapalhando vocês, não, né? Tranquilo? Eu estava falando o quê? Caixa de som aqui. Sim. O cantinho o candinho santo, os afetos, aquela família que progride, de repente todo mundo tem a mesma sintonia e as coisas fluem de uma forma tão tranquila, como também tem o outro, que é o forno preparador, é onde saem os maiores desafios dentro da família. E aí é que está o grande aprendizado, é a função da família, que é o aprendizado contínuo. Dentro dessa estrutura familiar, a gente tem que olhar as relações. A dimensão familiar é constituída de relações. E a gente tem várias dimensões na nossa vida. E dentro do núcleo familiar, dá para a gente trabalhar várias dimensões. Eu trouxe aqui algumas. Vocês vão explorar outras, e essas também, no ciclo 2. Não se acalme. Se a gente chega no 2, a gente vai aprofundando cada vez mais. Mas eu trouxe algumas, que é para vocês olharem como é que está você dentro dessa dimensão. E como é sua relação dentro da estrutura da sua família com ela. Então, dentro da dimensão corporal, como é a sua autoaceitação? Você se aceita como você é? Identidade, gênero, pensamento, ego, tudo. Diz respeito a tudo isso. Como é que você se vê? Dimensão física, o autocuidado com a saúde. Como é que está você dentro dessas relações familiares? Você olha para a saúde sua e a dos seus também que estão do seu lado. Por que não? Dimensão sexual, a dimensão filial, paternal, maternal, afetiva, emocional, criativa. Você consegue ser criativo dentro da sua família? Dentro do seu núcleo hoje, que você mora? Eu vi um bico. Estou sorrindo. Dimensão religiosa, espiritual, psicológica.
dimensão profissional, intelectual, política, fraternal, financeira e artística. Como é que está vocês? Não dá para responder tudo, mas é uma reflexão. É aqui que eu começo o autodescobrimento. É como eu estou. Eu começo a me descobrir qual é a minha relação, o meu papel dentro da família. O que eu estou fazendo aqui dentro? Eu estou conseguindo trabalhar bem essas dimensões? Ou não? Ou eu nunca parei para olhar? Como é isso? Que dimensão é essa criativa? Eu nunca ouvi falar. Vamos estudar. Vocês estão na ULI, já é um primeiro passo. Semestre que vem já é um passo. Comprem o livro do ciclo 2. Ele destrincha bem isso também, que é psicologia e mediunidade. Então, a gente faz isso dentro das nossas relações. Pais, filhos, filhos e pais. Existe essa troca também, não é só de cima para baixo, tem de baixo para cima. E aí eu separei essas 4 dimensões, só para a gente explorar um pouquinho. Mas vocês vão aprofundar no ciclo 2. Não se preocupe, vai ser uma aula inteira sobre cada uma. Então, é muita coisa. Na dimensão filial, eu, como filho, como é o meu papel dentro dessa família? Se ele está equilibrado ou ele está desequilibrado? Quando essa dimensão está desequilibrada, ela pode provocar ingratidão dos filhos com os pais, o abandono na velhice, e a desarmonia do lar. A dimensão filial, nós como filhos, nós somos, digamos assim, responsáveis pela troca, a oxigenação da família. Porque a gente sempre traz um novo. Porque nós somos pretéritos, nós já viemos com algumas ideias, a gente já tem algumas, mas a gente quer trocar com a geração que a gente veio. E como é essa troca? Quando eu falo alguma coisa, meu pai dá um chilique, ele não entende, eu tenho paciência de ensinar, de explicar algo que ele não entende? Será que eu busco? Como é essa troca? Saudável ou não? Como é isso? Maternal. A dimensão maternal não é exclusiva para as mulheres, é uma dimensão arquetípica do materno. O homem também tem maternal. O maternal é aquela que acolhe, é aquele que a gente simboliza o amor de mãe, a afetividade de mãe. Mas quando essa dimensão está desequilibrada, a gente tem dificuldades no mundo afetivo, a gente tem uma sociabilidade afetada e a carência emocional. A gente acaba passando para os nossos filhos todas essas problemáticas. Não teve o amor de mãe, a carência que você não achou em mãe, você vai procurar no amigo, no namorado. Quantos casos e histórias a gente já ouviu do marido que transformou a esposa em mãe? Pode ser uma questão aí do maternal que não foi bem resolvido. E a gente, como é que está essa relação? Eu, como filho, eu consigo enxergar isso? Eu, como mãe ou como pai, eu consigo ver isso? Se na família tem a figura do pai e da mãe separado, o paterno e o materno, então eu assumi o materno. Como está esse materno na minha família? Eu consigo transmitir isso? Essa afetividade, essa sociabilidade? Eu consigo sanar as carências afetivas, emocionais, trazendo equilíbrio ou não? E aí eu vou para o paternal. Do mesmo jeito que o materno é um arquétipo, que uma mulher também pode ter o paternal. O paterno é aquele que leva para fora. Então, como é que está esse respeito à autoridade, a disciplina, o limite? Tem. Quando está fragilizado, existe indisciplina. Não tem limites. É o não que precisa ser dado. A figura do arquétipo do paterno é aquele que dá o limite, é aquele que impulsiona também para a vida.
É aquele que diz, vai? Não, não vai. É o que ensina também. Como é que está a nossa relação com relação a isso? Então, quando a gente começa a olhar a estrutura da família, é mais do que eu dizer, eu sou filho de fulano. Meu pai é isso, meu avô é isso. Mas as relações com relação a isso, como é que estão? Como é que está seu papel dentro da família? É isso que importa. É um olhar diferente. Agora a gente está se descobrindo quem é você dentro dessa estrutura familiar. Dúvidas? Outros familiares. Eu como irmão, eu como primo, meus avós, como é essa relação? Quando isso também está em desequilíbrio, a gente não consegue o apoio, a gente não tem a compreensão, a gente se torna intolerante em muitas coisas, a gente não tem paciência. Então, é muitos aprendizados discretos que a gente aprende sem sentir dentro da família. São pequenos detalhes. E que, quando a gente começa a listar, é muita coisa. Mas a gente acaba fazendo tudo pelo exemplo. E agora com mais consciência. Me contem aí. Me contem, aliás. O que é necessário para um convívio familiar? Saudável, de preferência. O que é que vocês acham que precisa? Depois de tudo que vocês ouviram, entenderam, mais ou menos, estavam pensando, me contem. Vocês estão muito caladinhos. Paciência, muito. Eu acho que tem que ter muito amor, né? Acho, não tenho certeza, muito amor, porque as diferenças são grandes. E o respeito. Acho que são essas 3 coisas básicas assim para que a gente viva em harmonia na família. Quem mais? Falar? Vai até você. A gente trabalha. Tá vendo o quê? Quando você vier, eu vou. Boa noite, eu sou Tatiana. Eu acho que está faltando muita comunicação na família, né? Então, assim, você falou ali da questão filial, e eu vejo muito assim, pelo meu exemplo mesmo em casa. A gente chega do trabalho, cada um está no seu celular, né? Cada um no seu mundinho. Então, às vezes, eu vejo a minha filha mais nova, mãe, aconteceu isso e isso, isso na escola. E, às vezes, você está mais preocupado que está no celular do que ouvir o que o filho quer te dizer. E, como você falou, o filho traz o novo. Será que a gente está realmente aberto para ouvir esse novo, deixar o celular um pouquinho de lado e conversar? Então, às vezes, está numa mesa, almoçando, jantando, e cada um está no seu celular, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção nisso. Exatamente. Ou você está em casa, ou você está num lar. Quando não tem comunicação, você está numa casa. Você só mora ali. Mas, quando você está num lar, você ouve, tem a troca. Meu pai fez isso comigo umas N vezes, filha. Eu lá, toda animada. Pai, aconteceu um negócio da aula de biologia, não sei o quê, não sei o quê. Ele... Tá. Deixa isso para você, você que entende. Você pode não entender nada de biologia, mas dê atenção. Espera aí, fala. Eu acho que o primeiro deveria ter um respeito, né, entre as pessoas daquele convívio familiar, porque com respeito você consegue ouvir, você consegue compreender aquele que está tentando passar algo para você, mesmo que não seja, que você perceba que não seja para você, mas indiretamente pode ser, pode te afetar. Respeito, comunicação, amor, como eu falei anteriormente, a empatia, porque muitas vezes em casos de idosos dentro de família e a pessoa não tem a paciência devida para aquele idoso, né? E lembrando que anteriormente, ele teve paciência para te ensinar. Então, por que você não tem paciência para ensinar o novo a ele? Então, são coisas pequenas que a gente deixa passar, e quando passa você observa e fala, pô, poderia ter feito de maneira diferente, poderia ter sido um pouco mais agradável,
até com o próprio irmão que está do seu lado, dentro da família, né? Aqueles convívios conturbados com os irmãos. Então, acho que o primeiro é o respeito, depois a comunicação dentro de uma família. Diga. Eu que quero ser. Tá certo. Bom, eu acho que todo mundo tem uma filosofia sobre, né, o que falta, o amor, o respeito. Eu concordo, é inegável. Acho que assim, não dá para negar. E a gente sabe, todo mundo tem uma filosofia. Mas hoje, no mundo que a gente vive, eu acho que os líderes de uma família, eles têm que estar se tratando. Não sei se com terapia, se fazendo a ULE e ver se resolve. Mas eu sinto isso cada vez mais. A gente está num mundo muito louco, parece uma transição, e a comunicação está muito... tudo está muito acessível. E os líderes, e eu, como assim, eu me sinto, eu acho que a gente, como líder, precisa se tratar, trabalhar as suas questões para poder acessar essas dimensões de amor, de compreensão, porque aquelas dimensões ali maternal, acho que está tudo muito mal resolvido, ou como é possível resolver, mas se você está se tratando, se você está buscando, é possível que você encontre os caminhos, porque senão não tem jeito. E hoje a gente tem um acesso, né? Criança de 10 anos tem o celular dele, você tem o seu, e, enfim. Aí é tomar cuidado para isso não ser uma parede ou algo que afaste. Porque o progresso vem. O progresso vem, ele sempre vai vir. Mas a gente tem que se adaptar ao progresso, porque o novo sempre vem. Por isso que existe a geração seguinte. A geração seguinte é a geração da troca, é ela que vai trazer o novo para você. Se eu hoje não entendi um pouquinho como é essa dimensão, como é que sou eu mesmo no maternal, eu estou fazendo... Se for o caso de fazer uma terapia, faz. O processo sempre vai ser de autodescobrimento. Não é do outro, é de si próprio. É como eu estou agindo. Se hoje, como você falou, a gente já tem uma briga, tem uma coisa assim que aconteceu, dá para resolver? Dá, ainda dá tempo. Sempre vai dar tempo. Até mesmo que a pessoa desencarnou com aquele desafeto com o pai, você pode ter seu momento de reflexão e pensar nele e falar o que você precisava falar. Honre pai e mãe. Eles são os líderes da família. Estou falando do masculino e feminino, mas pode ser de quem está nesse papel. Honre-os. Eles é que trouxeram isso para vocês. Então, tragam isso, construam isso e renovem, sempre aberta ao novo. Diga, meu amor. Eu só peguei o pensamento dela aqui. Boa. Boa noite. Boa. Eu gosto muito daquela frase da Madre Teresa, né, de Calcutá, que diz que se você quiser a paz do mundo, você deve ir para casa, né, ou para o lar, como você preferir. E resolver as coisas em casa, porque a família é o menor núcleo de relacionamento que a gente vai conviver, né, nesse espaço, né? Então, se a gente aproveitar a família e fazer dali uma experiência grata de relacionamento, a tendência é que a gente estenda isso para outros níveis de relacionamento, né? Eu não sei se eu tive a sorte, ou eu ainda penso, será que foi sorte ou foi... Porque minha família, a gente foi transferido para 5 estados diferentes, né? Então a gente foi obrigado a se dar bem, porque as coisas iam acontecendo e a gente tinha só dentro de casa mesmo, muito longe de sogro, de sogra, de mãe, de pai. Então a gente acabou se voltando muito para dentro. Então a gente fala muito. Tem a questão do celular e tudo, mas perfeitamente normal, porque na hora das refeições ou dos problemas a gente conversa. Sempre foi assim. O exemplo dentro de casa sempre foi esse e continua até hoje, que a gente já está juntos há 30 e tantos anos como uma família, um núcleo, né? E é tudo muito conversado, não fica nada embaixo do tapete, né? Essa é a tendência de todo mundo. Demora alguns de chegar lá, mas chega. Porque a melhor experiência foi a pandemia para a família.
o entendimento do que é família. Gente que nunca se conversava dentro de casa, teve que se conversar. Descobrir afetos e desafetos dentro de casa que nem sabia que existia dentro de casa. Que relacionamentos eram esses que foram construídos e que todo mundo foi obrigado a ficar dentro daquele quadradinho dentro de casa para poder se olhar. É um exemplo que a gente tem que tirar da pandemia. Como foi você dentro da pandemia com sua família? Fluiu bem? Não, briguei muito. Descobri que meu marido não presta. Meu filho é um estresse. Eu vi um relato de uma mãe que eu fiquei assim parada olhando para a cara dela. A gente não faz nada, né? A gente só faz olhar. A minha, ela estava injuriada porque a escola mandava tarefas para o menino em casa. Só que era ela que tinha que acompanhar o filho. Não era a babá, não era a tia da escola, era ela que tinha que acompanhar os deveres. E ela brigou com a escola porque tinha muita tarefa. Muita tarefa. Algo que sempre o menino fez, mas ela nunca acompanhou ele. Então, ela se descobriu mãe, acompanhando as tarefas do filho. E descobriu que nunca foi mãe. Ela nunca acompanhou. Para ela, pode ter sido um momento de reflexão. Embora eu olhar esse materno, como é o meu papel dentro dessas relações? É um resgate. Está na hora de olhar. Tem solução? Tem. Sempre tem. Só é você estar disposto a querer olhar para isso. Diga-me. Quando se pergunta assim, o que é necessário para o convívio familiar, uma coisa hoje eu sinto muita falta, mesmo percebendo que nos núcleos há pessoas perspicazes, intuitivas, é a falta da consciência da programação divina. Porque eu podia ser sua irmã, podia ser irmã dela. Existe uma razão daquelas pessoas estarem estreitadas no núcleo. Então, essa falta de consciência, às vezes eu fico assim, meia sem entender como é que pessoas perspicazes passam à margem disso. Porque no núcleo sempre tem aquela questão, como se falou, arquétipo, né? Paternal, maternal. Tem que ter essa intuição. É uma intuição. Como se fosse assim, uma linguagem do mundo, né? Permeia por isso. Então, hoje, a gente está sendo privilegiado de aprender os verdadeiros laços de uma família. O que é esses laços? Que a gente vai levar quando desencarnar. E que, quando a gente reencarnar de novo, a gente vai continuar com eles. Porque é mental, é mente, é sentimento, é isso que a gente leva. Então, se a gente começa a trabalhar todas as virtudes que vocês falaram, valores do espírito, a gente enxerga o outro dessa forma, com consciência. Mas não é uma só palavra, são várias. Eu trouxe um conjunto delas, que algumas vocês falaram, mas é muito mais do que isso. Respeito, perdão, compreensão, amor, renúncia, paciência, tolerância. E se a gente aprofundar, a gente acha mais. Tem um livro que eu gosto muito, que é Valores do Espírito, tem aqui na livraria aqui de Adenauer. Ele fala de 23 valores e habilidades que o espírito tem que começar a trabalhar e desenvolver. E é só um pedacinho, porque tem mais outros. E eu trouxe essa frase: saber conviver com os entes familiares não só é uma arte, como uma atividade que faz crescer e evoluir aqueles que se saem bem. Quando a gente começa a perceber que a família vai bem, ela funciona, ela roda. Meu filho traz um exemplo. Você sabe, aquela engrenagem vai, e você sabe que lá na frente ele vai ser exemplo para outra geração. Todo legado que a gente produz para os nossos filhos,
eles só vão ser percebidos na geração seguinte. Nós somos reflexos da geração passada. O que nós vivemos hoje em sociedade é fruto da geração passada. A futura, que é a que a gente está hoje, só vai ser percebida na nossa próxima geração. A gente não vai ver as coisas novas que a gente faz. É a seguinte. Mas quem garante que você não vai reencarnar lá na frente? Então, faça hoje. Melhore cada uma. Como é a minha questão de respeito, eu entendo, eu respeito, eu desrespeitei alguém, pede desculpa. A gente sabe o caminho. O aprendizado está para isso. Perdão. A gente tem algum desafeto que gostaria de ter pedido perdão e não perdoou? Um pai que a gente se aborreceu e não pediu perdão? Ai, Maria, ele desencarnou, o que eu faço agora? Pede perdão do mesmo jeito. Somos espíritos. Tenha um momento de oração, faça a sua oração, converse com seu pai francamente, com seu ente querido, e bote para fora. Não consigo fazer sozinho, faz terapia. A casa tem a parte terapêutica, né? A gente tem a base da psicologia do espírito. A gente ajuda, pede ajuda. Compreensão, amor, renúncia. O que é que eu tenho que renunciar? Meu orgulho? Para ajudar um outro que está lá? O idoso que está precisando? Renunciar à correria do... Não tenho tempo, eu tenho que fazer não sei o quê, mas você tem que parar, porque o menino está lá falando com você. Você acha que é a maior abobrinha do mundo, mas dê atenção. Para ele, você é a pessoa mais importante do mundo. É o mundo que ele conhece. Você já conheceu outros mundos. Mas para aquela geração nova que está chegando, e que você está naquela família, para aquele pequeno, você é o mundo dele. O quão responsável nós somos dentro dessa estrutura. Será que a gente já se deu conta de quão a gente é responsável? Somos líderes. Eles se espelham na gente. Então, a gente também tem que parar. A gente está errando? Não tem problema, a gente procura acertar. Nós não somos perfeitos. Não existe o perfeito, existe a tentativa do acerto. E seja franco com todo mundo na família. Errei, desculpe. Aí eu falei aquilo que não era para ter falado, desculpa. O outro vai aprender e ele vai reproduzir isso. Tenha certeza disso. Vamos lá. Reflexos. Olha o reflexo de tudo que a gente faz. Quanto maior e melhor a convivência em família, menor são os atritos e mais harmonioso será o convívio social. Quanto mais você se interage bem com a sua família, lá fora você vai saber respeitar, lá fora você vai ouvir o idoso de outra pessoa, lá fora você não vai roubar, você não vai ser tão corrupto, você não vai ser assim, você não vai ser assado. Reflete na sociedade. Porque você é exemplo, você não sabe fazer diferente. Você até acha estranho quando alguém desrespeita uma pessoa na rua. Oxe, eu não sou assim. São os princípios, os valores, a filosofia de vida. É o que você aprendeu, que você não consegue ver errado. O errado lá fora sendo feito, você não consegue fazer. Então, o grupo, quando existe... porque quando a gente chega na adolescência, a gente tem a ideia do pertencimento. São fases que a gente tem na vida. No ciclo 6, vocês vão aprender um pouquinho sobre cada fase. Tem uma fase na nossa adolescência que a gente quer ter o pertencimento a algum lugar. É onde a gente se firma como consciência, indivíduo. Eu pertenço a tal tribo, eu faço assim, eu sou assado, eu quero isso. Mas quando a gente já tem os valores lá atrás, sustentados, você não vai para qualquer lugar. Quando você começa a interagir com outros núcleos, com outras famílias, a sociedade, você se torna reflexo do que você aprendeu em casa. Então, você não se torna, digamos assim, o Maria vai com as outras.
Você tem suas convicções. Você questiona até. Por que isso? Por que não aquilo? Então, isso faz parte. Uma sociedade com famílias saudáveis será saudável. E se a família for desequilibrada, a sociedade também. Então, se a gente vive uma sociedade desequilibrada, porque a base dela, que é a família, também está desequilibrada. E aí é buscar ajustar. Eu vou ajustar a do vizinho? Não, você vai ajustar a sua. A gente não consegue fazer nada dos outros, a gente consegue fazer o nosso. É o que dá para a gente fazer. Ah, Marina, como é que vai ser isso? A sociedade está nesse tumulto, eu vou fazer o quê? Perda de tempo? Não, eu sempre acreditei. Uma andorinha faz verão? Sim. Quando ela faz um exemplo. A outra olhou, gostei, vou fazer. A outra, gostei, de repente está um bando. Mas uma tem que começar. E a gente fica esperando que o outro faça alguma coisa. Faça você na sua casa. Faça você como pessoa. Ah, minha família é complicada, minha família é difícil. E quem disse que ia ser fácil e ser moleza? Esse é o aprendizado. Que aprendizado você vai ter com esta família que você disse que é difícil? Paciência, renúncia, amor. O que é que você vai aprender, em vez da gente só reclamar? Olha com outros olhos. Porque a proposta da família é o aprendizado. Ou seu, ou do outro. Tudo tranquilo? Pelo silêncio, tá. Criamos expectativas. Eu esperava mais de meu pai, de minha mãe, de meu irmão. A gente cria um bocado de expectativa. Principalmente os pais sobre os filhos. Eu gostaria que você fosse médico. Eu nunca fui, mas você vai ser. E você? Eu queria que meu pai fosse um herói. Não é. Cachaceiro que só. Quais são as expectativas que nós criamos desses espíritos? Desfaça essas expectativas. Porque você está criando ansiedade na sua vida. Aceitar a pessoa como ela é, respeitar como ela é começar a construir trocas saudáveis. Ajustar um vício, melhorar outra coisa, mas tudo dentro do amor. Porque quando a gente cria muita expectativa e a gente se decepciona, a gente rejeita. Quero saber de você. Vai embora. Só que a gente é reflexo deles. E aí eu trouxe essa letra dessa música de Elis Regina, que vocês devem conhecer muito bem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por mais que eu diga que eu não gosto de meu pai, eu tenho algumas características, atitudes, comportamentos iguais aos dele. Somos reflexo. Como é que muda? Havendo a troca saudável lá atrás do filial com o paternal, a gente troca consciência, sabendo o meu papel, o papel dele, dá para trocar como? Como é que a gente faz essa mudança de chave, mudar esse looping? É assim que muda. Mas eu tenho que olhar para trás, para os meus legados, que são dos meus pais. O legado que eu recebi é dos meus pais. Meu comportamento, meus valores, tudo trazendo de aprendizagem do bom, do ruim, do estranho, do que aproxima, do que afasta. Tudo. Por mais que você comece uma nova geração, eu agora não quero mais saber de meu pai, vou fazer uma nova família com tudo diferente. Meu pai me prendia, eu vou saltar. Eu fazia isso, vou fazer aquilo. Mas você acaba fazendo a mesma coisa lá atrás. Por mais que você mude uma coisa ou outra, você acaba fazendo.
Aí depois você diz, e agora eu queria dar a rédea, puxar a rédea, você soltou muito, e agora como é que segura a rédea? Então, quando a gente começa a olhar para essas relações, a gente começa a buscar esse equilíbrio harmônico. Marie, eu não sei como é. É o momento do autodescobrimento. Vamos ler sobre isso. Comece com as dimensões. O que cada dimensão faz? Se compreende disso. Depois você pergunta o que eu estou fazendo. Seja crítico. Comece a se reconstruir. Porque tudo é a partir de você. Sempre vai ser assim. E somos privilegiados, estamos estudando isso, estamos indo além do que só entender uma dimensão, estamos vendo o espírito que somos. E aí, todos somos espíritos. Nossos filhos são espíritos, nossos pais são espíritos. Então, quando a gente começa a olhar para eles como espírito, tudo muda. Minha mãe é um espírito. Tem as ideias delas, os sonhos delas, as limitações delas. Tem tudo, do mesmo jeito que eu. Mas só porque minha mãe, ela não é tudo. Porque às vezes a gente rotula a pessoa e esquece que ela é um espírito como eu, cheia de ansiedades e medos. Meu filho também é um espírito. Cheio, tem vontades, tem desejos, traz o novo, tem a troca, tem tudo. Às vezes o menino vem dar uma lição de moral que você pergunta de onde veio esse menino. Ele falou o quê? Como assim? E aí, se você não tem um olhar, você corta ele na hora. Quem é você? Feche sua cara em tupas. São palavras que eu já ouvi. Quem é você para dizer isso? Então, quando a gente usa os papéis como rótulos, que a gente fica naquela posição e não sai, você perde muito do aprendizado. As experiências não são mais afetivas. Você está vivendo uma relação de comandos. Você fala e obedece. Ou então, o contrário. Quando os pais eles têm uma certa idade, os filhos resolvem tomar conta dos pais. Tira a autonomia do pai em tudo, da mãe em tudo. Você não vai mais ali no mercado. Você só vai se for. Eu agora controlo o seu dinheiro. Eu agora faço isso. Tirou a autonomia de uma pessoa que viveu a vida inteira sozinha. Você tira a autonomia de uma pessoa, você tira a existência dela. Ela existia antes de você. Então, essa relação com a família tem que ter um equilíbrio. E começa pelo respeito, pela empatia, pela alteridade, tolerância, renúncia à paciência. Você não pode tirar ao outro a individualidade que ele conquistou, por mais que ele tenha erros e acertos, porque é igual a você. E aí eu trouxe esse parágrafo. Os membros de uma família são espíritos que renascem juntos por afinidades e por contingências. É na família onde terão oportunidade de crescer e aprender o que não sabem. Então, não acha que todo mundo sabe tudo. Hoje a gente já tem a consciência de que estamos aprendendo. Vamos errar. Trazem em si todo um passado de experiências, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida, que reiniciam junto de nós. Toda vez que a gente reencarna, a gente traz tudo isso. Ou acha que a gente vai aprender tudo em uma encarnação só? Não dá. São muitos detalhes. São muitos pormenores. São muitos entrelaçamentos. É um ponto de vista que, às vezes, a gente nunca enxergou na vida. É muita coisa. Parece que é muita coisa, mas dê um passo de cada vez. O importante é caminhar, não é o fim da jornada, já dizia Buda. O importante é o meio, o caminho, não é o fim.
Caminhe. Quando você pensar que não, já foi. Todo mundo achava que não ia conseguir chegar na aula 20ª. Já estamos a 2 dela. O ciclo já está acabando, o semestre está acabando. Mas quando a gente começou, parecia uma eternidade. Mas foi uma de cada vez. E diz, pô, já está acabando. O aprendizado é assim. Dá um passo de cada vez. Quais são os equívocos, quais são os acertos, seus e do outro. Ouça. Já tem um papo com sua mãe ou com seu pai, de espírito para espírito? Alguém já fez essa experiência? Não como pai e filho, não enxergando ele como pai ou mãe, mas de espírito para espírito. Alguém já fez essa experiência? Ninguém? Já? Quer contar seu depoimento? Ou é sigilo? Resuma aí. É bom que eu bebo. É que eu tenho um filho que tem 21 anos, né? E aí tem momentos que fica bem complicado. E eu lido com ele como mãe e pai, porque o pai dele já desencarnou. E aí tem momentos que eu falo de espírito para espírito mesmo. Quando eu me irrito muito aí para eu sair daquela sintonia, né? Eu aí começo a dizer, meu filho, você é um espírito e é um espírito de amor. Aí começo a fazer essa conversa e eu consigo acalmar tudo, aquele ambiente ali. Ele modifica até o semblante dele, assim, de raiva, tudo, né? Sempre fazendo isso, né? Dando essa mensagem do que eu aprendi já dentro da doutrina, né? E falo isso. Você é um ser amado, um espírito muito amado. Eu também sou um espírito. Nós dois somos espíritos, somos irmãos. Aí eu falando assim mesmo, como você comentou, intuitivamente mesmo. No momento ali eu começo a falar e ele se acalma mesmo. Eu acho impressionante isso, porque ele é muito tímido, ele não fala, né? E a gente não tem essa comunicação por causa dele. Mas nesse momento que eu entro nessa sintonia e harmonizo todo o ambiente, toda aquela comunicação acontece. Muito bom. Aí eu vou lhe perguntar, você só faz isso no momento de raiva ou nos momentos de alegria também? Bem às vezes. Uhum. Trabalhe também em outros momentos. Você vai ver que vai mudar muito mais. Eu me lembrei, você falou, eu lembrei uma palestra que eu assisti de Adenauer, ele justamente falando sobre isso, quando ele enxergou a mãe dele como espírito. Então, assim, às vezes eu tento fazer, é meio difícil a gente sair desse papel de filho e enxergar o pai e a mãe como um ser, né? Você entender quais as dificuldades que ele teve, né? Quem é essa mulher, quem é esse homem, as escolhas que eles fizeram. Mas, assim, para mim foi muito libertador quando eu comecei a entender o meu pai, né? Tirar essa imagem de pai, entender o homem que ele foi, o que levou ele a ser esse homem que ele é hoje, me ajudou muito a entender ele, né? E aceitar ele do jeito que ele é, com todas as dificuldades que ele teve dentro da nossa família, né? Ele acabou se separando de minha mãe, mas eu fui entender ele agora, nessa idade dele, mais idoso. Mas é um trabalho difícil, você se sair do papel de filho e enxergar seu pai e sua mãe como espíritos, como seres, como a gente, né? Exato. Esse é o exercício. Porque quando a gente começa a olhar para o outro, você começa a entender, ele fez isso por causa daquilo e aquilo outro, porque ele tem medo. Você nunca vai imaginar que seu pai tem medo, sua mãe tem medo, que ele agiu ou ela agiu com aquela violência toda porque foi uma explosão de medo. Foi foi se defendendo do que na mente dele causava medo. Mas você, às vezes, como filho, está do outro lado, você só vai enxergar a agressão. Você não enxerga de outra forma. É difícil. Quando eu comecei a conversar com minha mãe, como ela se fosse um espírito, eu tirei o rótulo de mãe. Ela tomou um susto. Minha filha, minha mãe nunca falou essas coisas que você fala comigo. Porque eu não estou enxergando, é um exercício que eu faço para não enxergar ela como mãe.
E como pai, a mesma coisa. Eu imagino que deve ser também complicado para filho, mas é necessário. Aqui na casa tem o pessoal do GRUD, tem a turma do GRUD, que eles sempre têm palestras falando, meus filhos são espíritos. Trabalhando essa ideia de individualidade e autonomia do espírito, mesmo num corpinho de criança. Mas para os pais entenderem e melhorar a educação, até a fala com eles, de passar o seu conhecimento, o seu legado para eles, para um espírito pequenininho ali que está entendendo. Porque chega a uma certa idade que ele lhe responde. Diga, meu amor. Boa noite, Marie. Boa noite. Me veio aqui na mente a palavra indulgência, né? Que tem, eu acho que toda a relação com a, né? Na família também. Nós sermos indulgentes para com nossos familiares, né? Porque a gente também tem que aprender. A gente aprende também alguma coisa. A gente fez um planejamento lá atrás para entrar naquela família ou para ajudar alguém a aprender alguma coisa ou para eu aprender alguma coisa. Sempre. São acordos que são feitos. Você me lembrou as crianças que são especiais. Você me fez lembrar agora. Olha a troca gigantesca que é cuidar de uma criança especial. Renúncia, amor, paciência, resiliência, tolerância, tudo, e mais um pouquinho. Porque dependendo do grau do especial, é para a vida toda. Mas só que você vai levar um ponto que você para e ele vai continuar. Trabalhar o apego, o desapego, deixar aí. Eu conheci foi na minha última turma, no ciclo 10, que ela tem um filho autista. E ela tinha medo de deixar ele. Porque ela sabia que um dia a vida dela ia chegar a um fim, mas como ele está novo, ele ia ficar onde? Como assim? Ia ser como? E aí, estudando, ela resolveu montar uma casa junto com outras pessoas, praticamente é um sítio, para abrigar autistas. Eles têm vidas autônomas ali dentro. Vivem sozinhos, independentes dos pais. Ela construiu isso diante de uma necessidade dela de fazer isso, de fazer esse movimento acontecer. E eu achei super interessante. Pergunte se o filho dela quer ficar com ela agora. Nenhum ponto. Não quer nem saber dela. Não, deixa, eu estou bem. Com todo o grau de autismo que ele tem. Ou seja, ela conseguiu dar a ele a autonomia que ele precisava, a confiança que ele precisava, sem o apego. Porque às vezes a gente se apega tanto que não deixa fluir. E aí a gente não dá a ele a liberdade de ser o espírito que é. Se prende naquilo ali. Vamos lá. Responsabilidades, propósito nas relações pais e filhos. Eu já bem avancei isso aqui. A família auxilia o direcionamento do espírito que se encontra em aprendizagem pela reencarnação. Cabe aos pais ou responsáveis o papel de encaminhar, estimular e orientar os filhos. A escola não substitui a família. Não devemos transferir seu dever de educar e ensinar os espíritos colocados sob sua guarda. Muita gente terceiriza. Mas por que terceiriza? Quem se arrisca? Por que vocês acham que as pessoas terceirizam? Vá, me ajude, vá. Porque dá muito trabalho, né? É muito gasto de energia e a pessoa muitas vezes não quer ter esse compromisso. O mundo do jeito que está, né, acelerado. Então, hoje, as pessoas... Isso é uma doação, né? Que a gente tem muita dificuldade, que tem para enfrentar. Então, a pessoa quer abandonar o barco
seguir adiante e deixar a responsabilidade para terceiros, né? E culpar a escola, culpar outras instituições e se livrar desse problema, né? Problema entre aspas, né? Porque isso é um compromisso, na verdade, e a pessoa não assume. Quem mais? Ali, Érico. Me ajudem, gente. Acho que talvez fuga, né? Por não saber lidar com aquela situação, com o desconhecido, não ter aprendido a assumir responsabilidades e daí vai passando adiante, enfim. Permeia no mesmo lugar que minha amiga aqui falou. Quando a gente constrói uma família, teoricamente a gente diz planejamento familiar. A gente tem uma ideia de ter. Mas a maioria das famílias nem sempre são planejadas. Eu vou ter um filho daqui, eu vou me casar com fulano, daqui a 3 anos eu vou engravidar. Normalmente não é assim. São poucos os casos. Mas isso não tira a sua responsabilidade daquele espírito. Porque se a gente for parar para pensar, qual foi seu legado da sua família? Você teve esse aprendizado? Falou-se sobre isso? Se estruturou sobre isso? Aí você repassa uma ideia desequilibrada para lá e foge. Porque eu gostaria de estar fazendo uma coisa, estou fazendo outra, e aí vai. Mas quando a gente começa a entender a importância das relações, e entender que ali é um outro espírito que precisa de você, como você também precisa dele, tudo começa a mudar. Então, a gente tem que pensar muito nas nossas responsabilidades de hoje. Hoje, a gente tem a oportunidade de refletir sobre isso e conversar com nossa geração seguinte sobre isso, para evitar os desajustes, os abandonos. Eu não sei lidar com aquele problema, vou largar na mão de meus avós, vou largar na rua, vou terceirizar, vou deixar que a escola resolva. Como o exemplo que eu dei da mãe que não soube fazer o dever do filho porque ela terceirizou para a escola. A escola não vai ensinar valores, filosofia, ideologia, construção de identidade. Não é a escola que vai ensinar isso. Esse é o segundo núcleo. O primeiro é a família. Se você sai dela sem isso, você vai para o Deus dará, qualquer coisa serve. E aí, qualquer coisa serve quando você chegar no terceiro núcleo, que é a sociedade em si. Você vai trabalhar, então qualquer coisa serve também. E aí ele vai criar uma geração de qualquer coisa serve. Tem casos que a pessoa realmente ela consegue se estruturar, ela traz muito dela, nós somos pretéritos, ela traz muito dela, ela tem uma consciência e consegue contornar, mas a grande maioria não. Fruto do aprendizado. Então, é importante o que a gente está fazendo hoje para o próximo. Hoje, a gente também tem condições de ver os netos. A gente consegue ver a segunda geração à nossa frente, que vai receber o nosso legado. Será que está equilibrado daqui até lá? Então, a gente começa a refletir sobre essas terceirizações. E o que a gente vê muito. E as desculpas são as maiores. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque a sociedade mudou, a gente não tem tempo para nada. Porque não é quantidade, é qualidade. Você pode trabalhar o dia inteiro, mas de noite fale com seu filho, ele está dormindo. Fale com ele, o espírito está ali bem acordado. Vocês aprenderam que tem a libertação do espírito à noite. Fale com ele, converse com ele. Eu não consigo mudar a minha agenda. Porque quando a gente quer muito fazer aquela viagem, a gente consegue se programar. Quando a gente quer muito para aquela festa, a gente consegue fazer. Quais são as prioridades na nossa vida? E a gente se ajusta.
Tudo é ajustável. Tudo passa pelas prioridades. Antipatia familiar. Parente problema. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Sempre vai ser um aprendizado. Sempre. E aí, dentro desses conflitos que ocorrem na família, daquela criatura que você, meu Deus, que alma é essa que está perturbando o espírito? Aquele menino, que Ave Maria, que você diz, oh Jesus, eu vou me embora porque não serve. Qual é a sua posição dentro desse conflito familiar? Você é o acusador, você é aquele que só faz indicar os erros e falhas, mete o dedo na cara e bota mais lenha na fogueira? Você é um apaziguador, bota panos quentes, não, deixa para lá. Não resolve nada. Não, deixa para lá, deixa quieto, daqui a 2 dias melhora. Dá um chá, deixa dormir, que no outro dia está tudo tranquilo, mas não resolve nada. O computador se fecha para o mundo, começou a briga aqui, tchau, gente, eu vou ali, viu? Não quer nem entender por que está acontecendo ou o que aconteceu, nem se envolve. O distraidor distrai a situação com outro assunto. No meio da discussão, gente, vamos pensar, vocês viram o jogo de o jogo não, que jogo também é outra briga. Pensar em outra coisa, a palestra, o livro, sei lá, bota outro assunto no meio para ver se diminui o problema, mas não resolve. Ou você é aquele nivelador que busca a resolução do problema. Vamos tentar entender o osso do seu lado, o osso de cá. Vocês estão brigando muito, não dá para resolver, esfria, mas depois puxa de novo para tentar equilibrar. Porque a ideia é resolver. Sempre vai ser resolver. Não adianta fingir que não está vendo. Tapar o sol com a peneira. O sol vai passar. Ou a gente tem que aprender, ou a gente tem que aprender. Porque se aquela pessoa ou aquela situação aconteceu na família, é para aprender alguma coisa. A gente tem que tirar um aprendizado daquilo. Como é que eu vou conseguir vendo eles como espírito? Porque se você colocar o rótulo, você não enxerga. Você não enxerga. Você vai achar culpados. Meu pai é assim, minha mãe é assim, meu tio é assim, meu irmão é insuportável, não sei o quê. Mas se você olha ele como espírito, você pergunta, o que tem? Por que ele reagiu daquela forma? Porque se fosse um outro amigo seu do lado de fora, você pensaria. Mas por que dentro de casa você não pensaria? Tirem os rótulos. Enxerguem os problemas. Por que meu filho me respondeu daquele jeito? Tente conversar com ele depois. Não, tem coisas que no meio da confusão você tem que usar sabedoria. Não dá para conversar com alguém estressado. Espera acalmar e conversa. Vai resolver 100% dos casos? Talvez não. Porque não depende de você. Mas se você fez sua parte. Os outros 50% é dele, é responsabilidade dele também, que entrou naquele processo para também aprender. E está tudo certo. É paciência. E aí a gente vai caminhando. Não é simples, não é fácil, mas existe e a gente tem que fazer. Quando a gente entende o propósito do núcleo familiar, a gente já começa a enxergar de outra forma. Então, vocês hoje já aprenderam, entenderam isso, não pode fazer errado. Começar a se perguntar por quê, o que foi, como é isso. Meu olhar agora já é outro. Eu tenho que estudar mais sobre isso. Vamos estudar. Classroom tem várias opções. A bibliografia também, corre atrás, busca, terapia, se for o caso, familiar, de filhos, tem infinitas coisas. Sozinhos a gente não anda.
Parentes, amigos ou inimigos? As relações familiares estão mais para o aprendizado e ganho de habilidades a integrar do que atrito por atrito ou uma relação obsessiva. Então, se você enxerga a família sempre como problema, aquela pessoa como um problema, você não está vendo pela ótica que deveria estar olhando. Sempre vai ser aprendizado. Ninguém se junta com ninguém para criar um atrito. Isso eu estou dentro de uma família, mas a gente pode ampliar. Famílias e amigos são família também. Porque tem muito amigo que parece que é irmão. Então, nossa família é um núcleo pequenininho, mas a gente vai ampliando. E quando a gente começa a entender o paraquê das coisas, a gente não começa a achar que existe atrito. Eu sou a sofredora do planeta porque todo mundo me odeia. Como assim todo mundo te odeia? Olhe para você. Por que você está se achando isso? Por que você está se rotulando nisso? Não existe atrito por atrito. Não existe, ele está na minha vida só porque é uma obsessão. O obsessor que veio me procurando porque eu, numa encarnação passada, foi... Ou seja, tem um atrito, uma história pretérita para se resolver. Ele não é mal por mal. Ele é uma pessoa que ficou magoada e que agora quer, digamos assim, a vingança. Porque ele ainda está ignorante em muitas coisas de consciência. E agora ele está reclamando. Ele vai ser um que você vai dizer, não, depois eu vejo isso. Ou você vai resolver o problema. Tanto para lá quanto para os nossos aqui, né? Encarnados com encarnados. Resolver as questões, as pessoas que são complicadas, as pessoas que são difíceis de lidar. Como é que a gente vai lidar com isso? Vai simplesmente ignorar a existência delas ou a gente vai começar a buscar uma solução? Mas tudo tem limite. Você faz até onde você pode ir. O livre-arbítrio também é do outro. Então, 50% de cada. E a gente vai caminhando. Ausentar-se da família sob o pretexto de que é diferente dos demais com quem convive é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer espiritualmente. Fugir nunca é a solução. Eu não quero ver, não quero isso, eu não quero aquilo. Porque quando você desencarnar, aí vai para o planejamento espiritual, para o reencarne de novo, você vai dizer, eu tenho que resolver aquele atrito com a minha amiga lá do outro lado, com minha mãe, que eu fiz assim. Aí vamos nascer de novo. Até resolver. Então, resolva o que você tem de resolver nesta encarnação, para que você, na próxima, venha para ter outras habilidades. E não ficar no looping de fugindo das coisas. Aproveitem enquanto vocês podem resolver. Não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Dúvidas? Outra parte, falamos só da carnal, agora vamos para a família espiritual. Formada por espíritos encarnados e desencarnados, afins, com os quais estabelecemos laços de amor em sintonia e que se unem a partir de ideias comuns. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. É aquela pessoa que você gosta muito, aquela sintonia com aquela pessoa, sabe? Aqueles, parece que você é irmão há tanto tempo. E aquele negócio são almas afins. Vocês têm as mesmas sintonias, vibrações, as mesmas ideias. As mesmas ideias. E não se perdem quando a gente morre. O corpo físico morre, mas o espírito permanece. E se encontram e comunham. Né? A família universal, constituída por espíritos por mais variados níveis espalhados pelo infinito universo criado por Deus.
Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito e universal, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo mundo aqui faz parte da família universal. Todos. Deste planeta, desta galáxia e de outras galáxias. É o entendimento mais amplo do que significa espírito. Somos parte da mesma família. Então, o respeito que nós temos para aquele núcleo pequenininho é o mesmo que a gente tem que ter com todos, porque todos fazem parte da mesma família. É mais amplo, muito mais amplo. E quando o relaxamento dos laços quando o relaxamento dos laços familiares acontecem, é fruto do egoísmo. Quando eu só olho só para mim, quando há um olhar só interno, você não enxerga o outro e rompe-se os laços. É quando você não consegue resolver. Então, o relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral. Desfazer a família, desorientar a humanidade. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali começa a nos interessar uns aos outros. Esta é a verdade. Trabalhar o egoísmo, acho que é a parte fundamental do espírito. Quer trabalhar alguma coisa? Trabalhe isso no lar. E a gente vê todos os laços aparecendo. Trabalhar o egoísmo é você ter empatia, ter paciência, ter todos aqueles valores. Porque agora você não está só olhando para você, você olha para o todo. Você não é independente, você é interdependente. Um dia você começou dependente, depois você foi coparticipativo, quando chegou na adolescência, e depois você é interdependente. Você tem sua autonomia, mas você depende do outro também em algumas coisas. Não é independente, eu não preciso mais de você. Existe uma relação de troca ainda. Do egoísmo vem a intolerância. E aí tem uma pesquisa que foi feita por um site em Portugal, que diz o seguinte: uma pesquisa independente feita em 18 países constatou que 49% das pessoas disseram que a nossa tolerância com relação a outras culturas diminuiu em relação aos últimos 5 anos. É muita coisa. Cada dia que passa significa dizer que cada dia que passa estamos menos tolerantes com o outro. Isso é muito difícil, muito complicado. Ainda somos muito egoístas. E os laços de família acabam sendo prejudicados com isso. Você não vai conseguir enxergar o outro como espírito, como um irmão, se você ainda é intolerante. Por que é difícil enxergar essa família universal? O que é que falta de gente entender ainda? Esse é o X da questão. É isso que eu quero que vocês reflitam para buscar. Por que ainda existe intolerância? Com outras culturas, com outras pessoas, se nós fazemos parte da família universal, se todos nós somos espíritos, só mudamos a roupa que a gente usa, que é o corpo físico. Então, falta um pouco mais desse entendimento. Eu trouxe um vídeo para vocês verem, eu vou botar no final, para a gente refletir um pouco sobre isso e entender como isso é um fio tão pequenininho. O nosso DNA biológico, nós humanos, somos irmãos de todos, por mais que a gente ache que não é. É capaz da gente aqui nessa sala encontrar um primo ou alguém parente de família distante, primeiro, segundo ou terceiro grau. É bem capaz. E às vezes aquela pessoa que a gente odeia é nosso parente.
nosso parente consanguíneo de alguma forma, em algum grau. Então, nós somos universais. Vamos exercitar isso. Eu trouxe essa frase, para já ir encerrando. A família não nasce pronta, ela constrói-se aos poucos. E é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, respeito, se aprender a amar, ter respeito, dá ênfase, ter fé, ter solidariedade, ter companheirismo, entre outros sentimentos que você pode construir dentro de uma família. E são muitos. Todos queremos o perfume das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. Todo mundo quer a família perfeita, a família linda do Instagram, a foto mais bonita, mas ninguém suja a mão para que ela aconteça. Sair do retrato para ir para a realidade. Tem que sujar as mãos, quebrar a unha, lascar o dedo, botar uma ferpa no dedo, dói de vez em quando, para ter o jardim bonito. É ter o trabalho de ouvir, escutar, de ter a empatia para falar, para entender. Quando o outro gritar, esbravejar, você lá na serenidade do Senhor diz, botou para fora, pronto, agora a gente conversa. Porque às vezes o outro só precisava botar para fora. Do mesmo jeito que se fosse você, eu queria que ele me ouvisse, só me ouvisse. Mas você não tem a paciência de ouvir. E a gente acaba replicando com os nossos filhos a mesma coisa que a gente sofreu com nossos pais. Então, sujem as mãos. Às vezes apareceu uma minhoca na terra, umas formigas perdidas. Mas tudo faz parte do grande jardim, porque sem isso não está nutrido. São flores sem raízes, que o vento leva e seca. Criar raiz é botar a mão na massa, é vocês se colocarem à disposição de servir dentro da família. Mas é um movimento que é só você que faz. Não espere de seu pai, não espere de sua mãe, não espere do seu irmão. É você que faz. Quem tem consciência é você. Você pode ser o exemplo para o outro. Faça com seu exemplo. E os diálogos vão acontecer. Certo?